único clube da Série A esse ano que não perdeu em casa. E em toda a Série A de pontos corridos, desde 2003 para cá, somente 4 times tiveram invencibilidade em seus domínios. O Fortaleza é um deles, é um fator muito importante. Então o Castelão tem um peso para a gente, né? Isso em competições internacionais também. Nós jogamos várias vezes contra clubes argentinos. O Fortaleza nunca perdeu para um clube argentino no Castelão. Então isso também é um fator. Sei que é outra competição, não é a Série A, mas isso mostra a força do nosso fator casa. Salve, família tricolor! Como é que tá? Leão na área com mais um Leão Breaking News. No papo dos donos da bola, o Marcelo Paz jogou a real sobre como o Leão tá dominando no Castelão e deixando até os grandões no chinelo. Confere esse trecho insano e se quiser assistir tudo, corre pro canal da Rádio Bandeirantes. Link na descrição, bora! Presidente, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala muito de como alguns times daqui de São Paulo, e dá para citar entre os grandes, São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras já um pouco mais à frente, ao lado do Fortaleza nesse processo de organização interna. Você consegue trazer um pouco dos detalhes de como isso é feito aí no Fortaleza? Como o Fortaleza, mesmo tendo menos investimento que esses times grandes aqui em São Paulo têm, conseguiu fazer um campeonato tão consistente e acabar, por exemplo, à frente do São Paulo? E do Corinthians também, né? Sim, presidente, do Corinthians também. O Corinthians, inclusive, boa parte do campeonato lutou para não cair. E aí essa polêmica que esteve entre muitos times, né? O Corinthians contratou jogadores de muito peso e gastou muito dinheiro. E aí muitas reclamações, inclusive, de times de menor expressão, dizendo que não seria justo. E aí entra mais uma vez essa polêmica do fair play financeiro, né? É outro tema. Mas assim, quanto a primeira pergunta muito importante que você colocou, quais seriam os diferenciais, né, do nosso trabalho, eu acho que primeiro a gente tem um trabalho longevo, né? Eu mesmo estou completando agora 10 anos de clube, em funções diferentes. O Vojvoda está indo para a 5ª temporada. Nós temos uma diretoria que conhece o clube também de vários anos, então a gente sabe como as coisas funcionam no dia a dia, no momento bom, no momento ruim, né? Isso o clube já está acostumado. Muitos jogadores que têm identidade com o clube, muitos jogadores com mais de 100 jogos no Fortaleza, então isso cria também uma identidade, cria uma forma de jogar, cria um comportamento pronto para os desafios que são o futebol brasileiro. Então ter continuidade para a gente é importante. A gente investe muito também, né, no ambiente interno do clube, o nosso dia a dia, o nosso CT, um ambiente saudável, uma boa relação com as famílias dos atletas, para que a família também faz parte. A família também precisa estar envolvida, a esposa, os filhos precisam estar felizes na cidade, né, os pais ou quem mais acompanhar o jogador. Então a gente procura também dar um suporte familiar para que o atleta se sinta cada vez mais acolhido. A questão financeira, né, pagar tudo em dia, salários, carteira, imagem, premiações, honrar com tudo que o clube se propõe a fazer. Eu acho que isso é importante, isso dá tranquilidade para o jogador, saber que a preocupação dele tem que ser só de jogar bola, de performar, de evoluir, não estar preocupado se o dinheiro vai cair na conta. Então são essa soma de fatores, eu acho que vão fazendo com que a gente possa ter performance. Acho que o fator casa também é muito importante para a gente. Fortaleza foi o único clube da Série A esse ano que não perdeu em casa. E em toda a Série A de pontos corridos, desde 2003 para cá, somente 4 times tiveram invencibilidade em seus domínios. O Fortaleza é um deles, é um fator muito importante. Então o Castelão tem um peso para a gente, né? Isso em competições internacionais também. Nós jogamos várias vezes contra clubes argentinos. O Fortaleza nunca perdeu para um clube argentino no Castelão. Então isso também é um fator. Sei que é outra competição, não é a Série A, mas isso mostra a força do nosso fator casa. Então acho que tudo isso somado faz com que o Fortaleza tenha conseguido esse resultado, tenha entregue realmente um resultado acima das expectativas, com o orçamento que nós temos, acima de gigantes, como nós falamos aqui, com todo respeito ao Corinthians, ao Inter, ao São Paulo, times que têm uma história até muito maior do que a nossa, uma estrutura muito maior, mas a gente conseguiu esse ano entregar um resultado aí um pouco acima desses clubes. Já se inscreveu no canal? Faz toda a diferença. Já eu volto com mais conteúdo sobre o Fortaleza pra você. Valeu demais!